A paz do Senhor para todos. Eu quero vos trazer nessa manhã uma reflexão da parte de Deus, que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 2, começando do versículo 4 ao versículo 17. Quando a epígrafe desta leitura, ela nos fala sobre a formação do Jardim do Éden. Mas eu quero me prender não com a leitura completa, mas um versículo, que é o versículo 17, que nos diz: Mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Queremos tratar sobre esse assunto, sobre a maldição da morte. Por que aconteceu a maldição da morte? Porque existe a morte. Bem conhecemos o texto que Jesus que criou o homem conforme a sua imagem e semelhança e colocou lá no jardim do Éden e deu uma ordem ao homem, como criatura de Deus, e disse ao homem: Olha, não deve comer da árvore da ciência do bem e do mal. Certamente, se vocês desobedecerem, no caso Adão e Eva, e comerem do fruto que eu estou dizendo que não é para comer, certamente vocês vão morrer. E eles desobedeceram, posicionado pelo inimigo de nossas almas, que ali se encontrava também, aproveitando a oportunidade da generosidade do homem, e disse que não era assim, que se o homem e a mulher comessem do fruto, ele ia ser como Deus, ter poder, discernir o que é certo e o que não é. E o ser humano, como ele é muito curioso e desobediente, resolveu comer. E a sequência foi essa. Veio a maldição da morte. E essa maldição, ela veio numa sequência de séculos mais séculos, até chegar à época contemporânea pelo qual nós estamos vivendo. A maldição da morte, ela tem chegado em todos os lares, em todas as pessoas. Essa maldição, quer dizer, o homem ficou sobre a maldição da morte. E traz uma tristeza muito grande. Traz uma tristeza muito grande quando se fala em morte. Ninguém quer nem ouvir falar em morte, porque ninguém quer morrer. Mas é assim que acontece. Ela vem e leva. E não escolhe momento, não escolhe hora, e leva qualquer pessoa, que seja rico, que seja pobre, que seja branco ou preto, de qualquer nacionalidade, ele vem e ceifa e leva. Isso aí tem trazido transtorno. O homem está debaixo dessa maldição, sofrendo essa situação de quando pensa que está bem, algo acontece e a maldição da morte ceifa a pessoa, leva em plena juventude, com todo o vigor, com todo o sonho, e de repente acontece alguma coisa e aquela pessoa vem a morrer. A maldição da morte ceifa e leva. Isso não tem. Se a gente for olhar lá no cemitério, existe cova cavada de todo tamanho, para bebê, para adolescente, para ancião. E bem, e acontece. Mas, para nossa felicidade e alegria, Jesus nos presenteou com a vida. Louvado seja o nome do nosso Deus para todos sempre. Encontramos lá no Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 16, que nos diz
que Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, quer dizer, não morra, mas venha ter a vida e a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Deus ele nos amou de uma tal maneira que, não levando em conta o tempo da ignorância e da desobediência do homem, resolveu dar uma oportunidade, uma chance para que o homem ele procurasse rever, não é? Por intermédio do Filho de Deus, porque Deus permitiu que o Filho dele viesse, e por intermédio de um sacrifício, de um derramamento de sangue para remissão de pecado. E Jesus veio, né, trouxe a palavra da salvação, não é? E padeceu porque tinha que ter um derramamento de sangue para poder remover, perdoar o pecado, cravar a maldição na morte da cruz. E assim aconteceu. Jesus ele peregrinou na face da terra, trazendo o evangelho para a salvação. E todo aquele que crê pela fé no Filho de Deus, ele poderia escapar da condenação da morte. E ali Jesus ele foi crucificado e cravou a morte ali na cruz. A maldição do pecado que nos conduz à morte cravou ali na cruz. Temos que crer no amor da cruz, porque se não for assim, não poderemos escapar dessa maldição que é a morte. E Jesus, ele é a vida e trouxe a vida para todos nós. E assim, nós devemos crer que há um escape, há uma solução, mas muitos estão despercebidos, não é? E estão vivendo segundo o que nos fala a Bíblia Sagrada, que diz que o salário do pecado se encontra lá em Romanos, capítulo 6, e versículo 23, que diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o homem continua querendo ficar debaixo da condenação da morte, quer dizer, pecando, não é? Desobedecendo a Deus, como aconteceu lá no Jardim do Éden. E o homem continua ainda pecando. E tudo que não agrada a Deus é pecado. Seja ela palavra torpes, seja ela blasfêmia, seja ela pecado no corpo ou no espírito. Isso é que condena o homem. Mas Jesus, como se encontra também lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, ele diz: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á. Está vendo? Jesus continua sendo a vida e a salvação. Mas não sei por que o ser humano ele continua na condenação dessa morte. Se encontrando também lá em João, capítulo 10, versículo 10, que diz que o inimigo de nossas almas veio matar, roubar e destruir. E ele não quer que o homem saia debaixo da condenação da morte, da maldição da morte. E continua incitando o pecado. E o ser humano recebe com muita naturalidade, não é? E continua debaixo do jugo da condenação. E o inimigo de nossas almas, ele incita o homem a pecar e a pecar e a pecar. Mas, como você está vendo aí, que existe solução, porque Jesus ele veio para nos dar a oportunidade para que nós possamos se arrepender dos nossos pecados. Se encontra em Mateus capítulo 11, ou melhor, capítulo 10, versículo 32 e 33, que diz assim: aquele que confessar os seus pecados, Deus o perdoará, mas aquele que não confessar, ele vai continuar debaixo do jugo da morte. Portanto, você tem a palavra de Deus, você tem a oportunidade, porque Deus ele enviou seu Filho, e é pela graça. A graça significa perdão, amor não merecido, favor não merecido, que nós não merecemos, pelo que o Senhor ele
padeceu naquele madeiro para nos salvar. Mas Ele nos ama, foi Ele que nos criou e quer nos dar essa oportunidade. Portanto, meu querido, você que está ouvindo, não é, esse vídeo que eu estou aqui gravando com muito amor, dedicação e responsabilidade, porque Jesus me ortogou essa responsabilidade de pregar o Evangelho a toda criatura. E assim eu faço com amor e dedicação, não é? Levando a mensagem do Ide glorioso. Portanto, eu te amo em Cristo Jesus. Aceite a Jesus como teu único e suficiente Salvador, pois Ele quer, não é? Ele quer escrever teu nome no livro da vida, porque a igreja pelo qual Ele resgatou pelo sangue dele naquele madeiro, Ele vai levar no dia decretado por Deus. E se você quiser escapar da condenação da morte, você procure aceitar Jesus enquanto é tempo. Hoje, neste momento, não deixe para amanhã, porque amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. O momento é isso, a oportunidade é essa, porque Jesus está falando mediante a sua palavra. E eu sou apenas um instrumento do Evangelho, que assim estou atendendo o ID pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho. Pois receba Jesus, Ele te ama independente do que você já praticou ou deixou de praticar. O passado fica para trás, Ele lança no mar de esquecimento e daí você começa a ter uma nova pessoa em Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Mas depende unicamente de você. Que Jesus o abençoe e tenha misericórdia de cada um de nós, pois a morte está aí, ceifando, levando sem piedade. Mas Jesus, ele veio e está entre nós para nos salvar. Depende unicamente de você. Jesus te ama e eu também.